Olá! Hoje a gente vai mergulhar num guia bem curioso do século XIX. Um texto que basicamente promete ensinar um método de escrita espiritual. A ideia aqui é decifrar passo a passo o que ele diz, as instruções, os avisos e, claro, o propósito por trás de tudo isso, olhando só para o que o próprio texto revela. Pois é, essa é a pergunta que está na base de tudo que a gente vai ver. A grande promessa do texto é que essa comunicação com espíritos não seria um dom varo, sabe? Mas sim uma habilidade que, em tese, poderia ser descoberta e desenvolvida. Então vamos lá, vamos entender como ele propõe isso. A ideia central do guia é surpreendentemente direta. Ele defende que essa capacidade não é um presente para poucos escolhidos. Não. É um potencial que qualquer pessoa poderia tentar despertar. E a chave para descobrir, segundo o texto, é uma só: a experimentação. Simples assim. E o mais interessante é como o texto define essa tal faculdade. Não teria a ver com saúde, com inteligência ou com moral. A fonte descreve como uma disposição orgânica que poderia aparecer em qualquer pessoa. Crianças, idosos, não importa o temperamento. E isso leva a gente para o ponto principal. O texto não oferece um diagnóstico, sabe? Nenhum sinal físico para você procurar. Ele propõe um método único e bem direto para descobrir se existe esse potencial. Sentar com papel e lápis e simplesmente tentar. Tá, mas como é que se começa, na prática? O guia detalha um processo bem específico para a primeira tentativa. É basicamente um passo a passo claro para quem busca estabelecer essa comunicação. O processo todo se divide em 3 etapas bem simples. Primeiro, a preparação do ambiente, um lugar calmo. Segundo, uma invocação, que é um pedido de ajuda e proteção. E terceiro, a prática diária e paciente. O texto até compara com aprender a tocar um instrumento. O progresso leva tempo e exige dedicação. E qual seria o primeiro indício de que algo está acontecendo? Bom, segundo o guia, antes de qualquer escrita, a pessoa pode sentir um frêmito, uma espécie de tremor no braço e na mão. Esse seria o primeiro sinal de que a conexão está começando a se formar antes mesmo de qualquer movimento involuntário. E é aqui que o guia muda de tom, fica mais sério. Uma parte bem grande do texto é dedicada a um aviso urgente: o perigo de lidar com o que ele chama de espíritos inferiores ou zombeteiros. O material de origem faz uma distinção bem clara aqui, né? De um lado estariam os bons espíritos, com uma comunicação séria, útil. Do outro, os espíritos inferiores, que usariam truques, mensagens sem sentido e até elogios falsos só para enganar ou se divertir. E para ajudar a identificar, o guia lista alguns sinais de alerta bem específicos. Ele diz para ter cuidado com mensagens ou desenhos infantis, uma caligrafia estranha de propósito ou um conteúdo simplesmente bobo. De acordo com o texto, esses seriam sinais claros de um espírito enganador. Essa citação, tirada direto do texto, mostra como o aviso é sério. O guia alerta que a impaciência pode levar alguém a se envolver com esses espíritos de propósito, achando que pode controlar a situação. E as consequências, como está descrito aí, poderiam ser bem graves e duradouras. Mas e se a conexão simplesmente some? A pessoa perde a habilidade? O guia também fala sobre isso. Ele explica que essa perda da faculdade não seria necessariamente para sempre e que pode acontecer por alguns motivos bem específicos. Essa tabela resume bem as explicações do texto. Uma interrupção poderia ser vista como uma punição pelo mau uso, como um teste de paciência ou, o que é bem curioso, como um ato de cuidado do espírito protetor para dar um descanso necessário ao médium. Ok, então diante de uma suspensão dessas, qual é a orientação? O texto não deixa essa pergunta no ar, não. Ele oferece conselhos práticos sobre como agir durante esse período de silêncio. A orientação é bem direta. É um momento de reflexão. O guia aconselha a pessoa a se perguntar como usou essa faculdade, a praticar a paciência, a oração e a continuar com tentativas curtinhas, diárias. E um ponto-chave: o texto diz que mesmo sem a escrita, a comunicação por pensamento com os espíritos protetores continuaria. E tudo isso leva a gente à mensagem central do texto. Afinal, qual é o verdadeiro propósito dessa faculdade? A parte final do guia foca exatamente nisso e nas precauções que seriam indispensáveis. O ponto crucial é esse: a faculdade não é apresentada como uma forma de entretenimento, mas como uma responsabilidade séria. O texto descreve como uma missão, colocando o médium numa posição de intérprete, com o objetivo de promover o aprimoramento espiritual. E para reforçar a seriedade do assunto, o guia destaca alguns avisos bem específicos. Ele menciona que a prática por muito tempo pode ser cansativa fisicamente e aconselha moderação.
E, mais importante, ele adverte com muita força contra o desenvolvimento dessa faculdade em crianças, por considerar perigoso para seus organismos débeis e delicados. Então, em resumo, o que essa análise do guia do século XIX nos mostra é uma jornada de disciplina, de discernimento e, acima de tudo, de propósito moral. A escrita espiritual é vista aqui não como um fenômeno para se exibir, mas como uma ferramenta para receber instrução e buscar o autoaperfeiçoamento. E isso, claro, nos deixa com uma reflexão. Independentemente da crença de cada um sobre a origem disso, a ideia de usar uma habilidade incomum estritamente para o crescimento moral e para a instrução séria é um conceito bem poderoso. O que esse foco no propósito e não no espetáculo pode nos dizer hoje em dia? Fica aí a pergunta.